paz de Javá, paz de Jesus Cristo, paz do Espírito Santo, esteja sobre vocês são inscritos. Iremos começar o culto nessa madrugada, 14/2/2026, sábado, 1h02 da madrugada. 14/2/2026, sábado. Vamos lá, né? Atos capítulo 8, o Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinha clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia uma grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Javá e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de continuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Javá, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Tá vendo? O crente tem que receber o Espírito Santo, tá vendo? Tá assistindo bem no versículo 15, tá assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros? Atos capítulo 8, versículo 15. Presta atenção. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, tá vendo? O crente verdadeiro que é fiel, ele tem que receber o Espírito Santo, ele tem que ter o Espírito Santo. Porque se ele não tiver o Espírito Santo, não é nada. Vamos lá. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram, mas prestou atenção no versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o quê? O Espírito Santo. E por isso que era batizado só no nome do Senhor Jesus, mas não tinha o Espírito Santo. Entendeu? É igual pessoas. Tem pessoas que é batizado no nome de Jesus, mas não tem Espírito Santo. Não tem. Então fica uma pessoa vazia do mesmo jeito. Continuando, então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Tá vendo lá? Essa parte 16 aí, não adianta só batizar no nome de Jesus que você não vai receber o Espírito Santo. A pessoa tem igreja que é assim, que batiza no nome de Jesus. Mas no nome de Jesus a pessoa não recebe o Espírito Santo. Entendeu? Porque a pessoa só foi batizada com o nome de Jesus, mas não recebeu o Espírito Santo. Quer dizer, ainda não está preparado para receber o Espírito Santo. Só foi batizado no nome de Jesus. E batizar só no nome de Jesus ainda não garante que a pessoa vai morar na eternidade. O que garante é receber o Espírito Santo, tá vendo? Então lhe puseram as mãos, olha lá no versículo 17, assistindo bem teus olhos, ouvindo bem teus ouvidos, se ligando bem teu cérebro. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo, tá vendo? Não adianta a pessoa ser batizada só no nome de Jesus. Ela tem que receber o Espírito Santo. Ou seja, ela tem que buscar o Espírito Santo. Ela não pode ficar batizada só no nome de Jesus. O crente verdadeiro tem que buscar. Senão ele nunca vai vencer o mundo e nunca vai vencer nada nessa terra. Porque sem o Espírito Santo o ser humano não é nada. Vamos lá.
E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceram dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Jeová se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Jeová. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, ora a Jeová, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias do samaritano anunciaram o evangelho. Filipe e o eunuco. Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor Jeová falou a Filipe, dizendo: levante-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candacer, a rainha dos etíopes, o qual era o superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem me impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito se crer, é lícito se crês de todo o teu coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Jeová. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor Jeová arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesárea. Tá vendo? O Criador é poderoso mesmo, Jeová é poderoso. Jesus Cristo é poderoso, o Espírito Santo é poderoso. Olha o que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo arrebatou Filipe de uma cidade para outra na terra. Quer dizer, o arrebatamento não acontece só quando Jesus voltar, não. A pessoa também aqui na terra, ela é arrebatada de um lado para o outro. Ela é teletransportada de um lado para o outro. Ela é arrebatada de um lado para o outro. Sem precisar de carro, de ônibus, de avião, dentre outros veículos, sem precisar de trem, de bicicleta, de moto. Quando o homem está ligado com o Criador, isso acontece mesmo. Isso é real, verdadeiro. Isso acontece até hoje. Tem pessoas aí que somem de um lado e aparecem no outro. Por quê? A pessoa que está ligada com o Criador. É ser humano, tá vendo? Ela não é alma que arrebatou, não. Ela é ser humano. Filipe era ser humano como eu estou aqui pregando aqui, ó. Foi arrebatado com corpo e alma, sangue de um lado para o outro na terra. Então, isso quer dizer o quê? Que o arrebatamento não é só quando Jesus voltar que nós seremos arrebatados da terra para o céu. Aqui na terra também nós somos arrebatados de um lugar para o outro na terra. Eu me alegro com isso, porque isso significa que o Evangelho nunca vai acabar. O Evangelho vai permanecer até a volta de Jesus Cristo. Não tem como acabar com o Evangelho, porque o Criador faz que o homem se transporta de um lado para o outro na terra. Aleluia! Isso me alegra. Aleluia! Que o Evangelho verdadeiro nunca vai acabar. Nunca. Só vai acabar quando Jesus voltar. Mas o Evangelho verdadeiro, igual dessa igreja aqui, nunca acaba.
E eu creio e eu acredito que a pessoa é arrebatada de um lado para o outro, nos cantos dessa terra, assim. Por isso que nada é impossível para o Criador, né? O Criador prepara tudo. Por isso que, por isso que a palavra fala, ele é o Deus de perto e o Deus de longe, e Deus de longe e Deus de perto. Para ele não tem distância, não existe distância, e nem longura e nem quilômetros. Para ele quilômetro não existe, ele abençoa rápido. O Criador daqui, o Jeová daqui abençoa rápido, o Jesus daqui abençoa rápido, o Espírito Santo daqui abençoa rápido, meus irmãos, minhas irmãs. É só crer de verdade e não duvidar no seu coração que vocês vão receber a salvação que vocês precisam. Aleluia! Tá vendo como o Criador trabalha nessa igreja? O Criador também trabalha nessa igreja, que é desse jeito aí, ó. Trabalha rápido. Não trabalha lento, não trabalha rápido. Lá é o versículo 38, ela mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. Tá vendo? Tá vendo? Por isso que aqui batiza no rio. Porque lá ambos procurou a água lá para batizar na água. Por isso que aqui batiza no rio. Né? Aleluia. Naquela água corrente do rio, né? Aleluia. E raso, né? Nós não vamos pro fundo, nós vamos pro raso para batizar a pessoa, né? A igreja faz isso. Porque no fundo não tem como, né? Nós vamos no raso, igual Jesus foi batizado, na água rasa, água corrente e rasa, né? Então isso aí me alegra lá. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais, e o eunuco e jubiloso continuou o seu caminho. Lá o eunuco viu o Filipe desaparecer na frente dele. E esse eunuco se alegrou, creu, acreditou que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Jeová. Igual ele falou ali, ó, creio que Jesus Cristo é o Filho de Jeová. Tá vendo? Isso é importante demais, né? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa madrugada. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente meus dizimistas, ofertantes, e abençoa todos que estão ajudando nessa obra aqui. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Jeová daqui, o Jesus Cristo verdadeiro daqui, o Espírito Santo verdadeiro daqui não mudou e nem mudará. Ele é o mesmo poderoso há milhares de anos. A mesma coisa que ele fez com Filipe, arrebatou de um lado para o outro, ele continua arrebatando de um lado para o outro. Sabe para quê? Para abençoar e dar vitória e dar bênção e salvar. Aleluia! Porque ainda ele liberta, ainda ele cura, ainda ele salva, ainda ele transforma, ainda ele leva para a eternidade. Aleluia! E ainda aqui na terra ele abre porta onde que não existe porta. Aleluia! É que eu sempre falo e digo, ele faz do deserto um manancial. Onde que não existe nada, ele faz aparecer vida. E aonde que ninguém deu valor, ele faz dar valor. Aleluia! Aqui é esse o Criador que trabalha. Aqui ele trabalha dessa forma. E sempre vai trabalhar. Até o próximo culto e o próximo vídeo.